Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius de Almeida da STEP de Sociologia. Hoje falaremos sobre a instituição social família. Mas antes de passarmos para esse assunto, vamos recordar o conceito de instituição social. Uma instituição social ela possui quatro características principais. Ela tem que possuir uma finalidade, ela tem que ter um conteúdo relativamente permanente, ela tem que ter uma estrutura e ela tem que possuir valores. A finalidade é a satisfação das necessidades sociais. O conteúdo relativamente permanente são os padrões que se repetem, os papéis e relações entre indivíduos da mesma cultura. E a estrutura precisa ter uma coesão entre os componentes em virtude das combinações estruturais de padrões de comportamento. E possui valores, que é o código de conduta. A função de uma instituição social é atingir uma meta ou um propósito do próprio grupo, regular suas necessidades. E a sua estrutura ela é composta de pessoal, equipamentos, que são aparelhamento material e imaterial, que pode ser aí as instituições do próprio Estado, como polícia, como escola e outras demais. Organização, disposição pessoal do equipamento, ela possui uma hierarquia que regula o comportamento. Mas em se falando de termos de estrutura de uma instituição social, qual seria a estrutura de uma família? Ela possui quatro estruturas. Toda e qualquer família possui, pelo menos no seu conceito, possui um modelo de atitudes de comportamento, que é designado pelo afeto, pelo amor, pela lealdade e pelo respeito. Possui traços culturais simbólicos, que podem ser herdados, pode ser a própria aliança enquanto objeto, escudos de armas e bens móveis. Além de traços culturais utilitários, que é o lar, a habitação e as propriedades. E quarto, os códigos orais ou escritos, que pode ser certidão de nascimento, testamento e a genealogia. Bom, pensando nisso, mas o que é de fato? Qual é o conceito de família? O que é família? Família é um conceito diverso, complexo e no mundo contemporâneo há diversos conceitos. Mas basicamente, a família é um grupo social, caracterizado por uma residência comum com cooperação econômica e reprodução. Contudo, as sociedades apresentam diferentes maneiras como se organiza e se estruturam os seus grupos variáveis, tanto no tempo quanto no espaço. A família pode ser de diversas formas. Entre elas, as mais específicas, a família pode ser elementar, que é uma unidade por núcleo conjugal. A família pode ser extensa, uma unidade composta de duas ou mais famílias nucleares, ligados pelos laços consanguíneos, uma série de familiares próximos. A família pode ser composta, que é uma unidade formada por 3 ou mais cônjuges em suas sociedades. Pode monogâmicas, quando um segundo casamento dá origem às relações de adoção, que é a madrasta e padrasto. E também a família conjugada, ou dita fraterna. É uma unidade composta por duas ou mais pessoas de irmãos, duas pessoas irmãos, seus respectivos relacionamentos, marido e esposa, e filhos. E também há a família fantasma, que é um conceito talvez não muito próprio ou muito conhecido nosso, mas que é uma unidade formada por uma mulher casada e seus filhos e o fantasma, que é o marido, que não desempenha um papel de pai. Ou seja, é muito conhecido no nosso mundo contemporâneo, mas a gente não sabia sobre esse conceito. Ou seja, a família ela é administrada pela mulher e o pai não desempenha o seu próprio pai, mesmo o seu papel, mesmo morando dentro do próprio espaço. Vimos então os 4 tipos de família, né? As suas classificações.
Mas agora veremos como que é essa família contemporânea, porque a família, o conceito família e as suas relações quando se refere à sociedade, ela houve uma grande modificação, de acordo com a globalização e outros elementos. Bom, a família, ela possui três, na visão de Durkheim, a família ela está cada vez mais dependente do Estado, ela está cada vez mais dependente da rede de parentes e há uma maior importância no indivíduo nas relações sociais, resguardando que há um outro elemento dentro dessa dependência de Estado, de parentes, etc. A questão da relação de gênero, de igualdade de gênero. E aí, quando a gente fala de gênero, a gente está falando também de sexos. A igualdade entre homem e mulher e a igualdade das suas diversas sexualidades. Para Durkheim, o paradoxo da família moderna é, ao mesmo tempo que ela é privada, ao mesmo tempo ela é pública. Ou seja, ela se movimenta da focalização nas pessoas, então há um movimento de focalização das pessoas, de autonomização da família, em relação aos parentes, à vizinhança, ao resto da sociedade, duplicado por uma lógica que é de grande dependência do Estado. A família está cada vez mais dependente do Estado. Haja vista hoje no Brasil há um bem-estar social que é a Bolsa Família. Então, para Durkheim, o funcionamento da família depende da organização, da estrutura da sociedade, que é o enfraquecimento do comunismo, ou seja, quando eu digo comunismo, da comum união entre seus membros, familiar e, contrapartida, o crescimento do individualismo. Cada um tem o seu papel, cada um é independente dos seus membros que moram dentro de sua própria casa. A família moderna é uma instituição na qual os membros têm individualidade. Todas essas análises mostram que a família, nos seus dois sentidos do termo, presente, de parentesco e doméstico, é uma estrutura que atravessa e anima a sociedade inteira. Seu papel econômico é essencial, mesmo em nossas sociedades nas quais o consumo e a produção estão descasados, ou seja, estão separados, já que a linhagem é um canal maior de distribuição de bens e serviços. Seu papel de socialização e de suporte afetivo é, sem dúvida, reforçado pela flagelização do casal e pela transformação da sociedade. Cada sociedade combina parentesco entre os seus membros, sistema econômico, aliança e grupo doméstico. É uma relação própria que torna seu caráter particular e único. Com o Estado social tornando-se democrático e os homens adotando por princípio geral que é bom e legítimo julgar cada coisa pelo que ela é, a família vem tomando as antigas crenças como informação e não como regra. O poder de opinião exercido pelo pai sobre os filhos está se cada vez mais ficando menos forte, assim como seu poder legal. Então, pessoal, para resumir tudo isso, a família está cada vez mais dependente do Estado, a família está cada vez mais individualista, ela perdeu o seu sentido patriarcal e cada vez mais ela está cada vez mais dentro da sociedade, e a pergunta que fica é: quem interfere nesse contexto? A família interfere dentro da sociedade ou a sociedade interferiu na evolução das famílias? Se pensarmos em termos de economia, como que a economia, a globalização e as novas formas, e assim como as próprias leis do Estado, quem infringiu quem?
Quem influenciou quem nesta mudança? Falar sobre o conceito família não é somente falar sobre que a família é autoritária ou não, se ela tem uma determinada organização ou não. É percebermos que a instituição social família, como a gente viu as 4 características, toda e qualquer união, hoje no mundo contemporâneo, pode ser considerado família. Então, mas será que todas essas famílias, ela foi influenciada nessa mudança pela própria sociedade que se organiza, ou é a família que influenciou a sociedade, ou os dois juntos aconteceram? Em termos sociais, quais são os impactos que a gente pode colocar a respeito disso? É um dos aspectos que a gente deve pensar. Família. O que é família? E se pensarmos nas 4 estruturas, nos princípios de instituição social, será que a família ela possui hoje essas 4 características? Ou essas 4 características elas estão diluídas em outros processos de organização da própria instituição familiar? Essa é a pergunta que deixo para vocês. É essa a reflexão que devemos fazer. Espero vocês lá no chat, participe, colabore e vamos dialogar mais a respeito desses e outros assuntos. Um forte abraço e até mais.